Olá, tudo bem? Eu sou o novo professor de História. Meu nome é Humberto. Gostaria de desenvolver algumas atividades aqui com vocês para que vocês pudessem, desenvolver as nossas atividades propostas no final da nossa aula de hoje. Vou ser um pouco rápido porque o tempo é muito limitado. Bem, para que vocês conheçam o conceito de imperialismo, é um assunto que nós estamos tratando aqui agora, que se deu em determinado tempo e espaço, ok? O tempo, século XIX, segunda metade do século XIX, tá? Na segunda fase da Revolução Industrial, aquela Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra durante o século XVIII, que foi a primeira fase. A segunda fase, a Revolução Industrial 2.0, ela se dá em outro momento da história, no outro momento histórico da humanidade. E a Europa passa a integrar a esse movimento, porque antes era predominante na Inglaterra, principalmente na indústria têxtil. A segunda Revolução Industrial vai trazer novas inovações tecnológicas. E com isso, vai haver um aumento de produtos manufaturados. E isso vai aumentar a concorrência entre os países detentores dessa tecnologia, correto? Bem, o imperialismo é o nome dado para um conjunto de políticas que teve como objetivo promover essa expansão industrial, essa expansão territorial, essa expansão econômica e cultural de um país sobre outro, tá? O Marx, o marxismo, ele estuda esse fenômeno como uma etapa de evolução do próprio capitalismo. Você sabe que o capitalismo ele surge com a Revolução Industrial, tá? Então o capitalismo, enquanto sistema econômico, político predominante no mundo até hoje, ele se desenvolve com a industrialização em massa, tá? Então a industrialização são os meios de produção. E quem detém os meios de produção é a burguesia industrial, ok? Então, esse termo, favorece, ele é muito utilizado para fazer menção a esses acontecimentos modernos, mas é muito de uma forma pejorativa, porque isso se refere a uma política de expansão territorial promovida à força, ou seja, em detrimento dos povos que foram dominados por essas potências europeias, eles determinaram a condução das políticas locais dos países neocolonizados. Nós vamos chamar esse período também de neocolonialismo, para fazer um paralelo com aquele colonialismo que houve no século XVI, com a expansão marítima europeia, quando Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda disputavam o mercado no século XVI, descobrindo novos territórios, novos caminhos para as Índias. No século XIX vai ocorrer a inserção de novos países industrializados, não mais só a Inglaterra, mas a Bélgica, a Alemanha, a França, a Rússia, os Estados Unidos, o Japão, tá? Então começa uma disputa por novos mercados consumidores. Vai haver disputas territoriais e busca de matérias-primas. Por isso, nós chamamos de uma nova fase do capitalismo financeiro monopolista. Tá? É o capitalismo associado aos bancos. Os bancos vão financiar a industrialização nesses países. Alguém vai ganhar com isso, por isso chama-se monopólios. Então, muitos bancos começam também a emprestar dinheiro e a comprar essas indústrias, fazer investimentos de capitais. Tá? E esse foi a forma também desses países aplicar o capital excedente, o capital que sobra, que não tem para quem mais vender na Europa, vender nas suas colônias. Então, essas colônias, de alguma forma, vão se tornar dependentes desse capital externo, tá bom? Então, os fatores dessa expansão imperialista vai se dar com a segunda Revolução Industrial e suas consequências, para o bem e para o mal, ok?
Então, aí eu vou deixar aqui alguns conceitos, algumas palavras-chave, tá? Para que vocês possam entender esse momento que passava a Europa no século XIX. Tá? Foi o período que a Europa alcançou um estágio de desenvolvimento tão alto que eles se tornavam, eles pensavam que eram superiores a todas as outras nações e países que não alcançaram o progresso científico e tecnológico que eles alcançaram nesse momento. Tá? É conhecido como a Belle Époque, a Bela Época. Né? Então aí surgiram as grandes invenções que nós conhecemos até hoje, como o rádio, como o avião, como o automóvel, como o submarino, como o telefone, o cinema, foi tudo nesse período, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação rápida, nesse texto, para vocês verem a justificativa ideológica, que é muito importante vocês saberem também, a justificativa ideológica, principalmente para poder avançar e dominar os países, na África, no continente africano e no continente asiático. Então, a África era uma colcha de retalho. A África, aqui vocês vão verificar nesse mapa, todos os seus colonizadores, tá? Então, são os colonizadores do século XIX. Então, esse mapa exemplifica muito bem quais eram os países colonizadores desses países no continente africano, tá bom? Então, a Conferência de Berlim também é uma etapa muito interessante, porque foi uma conferência para poder dividir esses territórios ocupados, Então tinha que haver uma organização, tá bom? Mas sempre dentro da lógica capitalista de expansão das suas economias, tá bom? Então, algumas teorias também para justificar essa dominação, Porque eles tinham que ter teorias, para que eles pudessem justificar essa presença deles nas colônias, na África e também na Ásia. Então, eu vou deixar esse material para que vocês possam ler, e desenvolver as atividades propostas, tá? Vocês podem fazer em duplas ou individualmente. Então, eu vou deixar esse material aqui para que vocês tenham a compreensão do que foi esse período de colonização por parte das potências europeias no continente africano e também na China, na Índia, onde o Império Inglês dominou por mais de 200 anos essas regiões, tá bom? Qualquer dúvida, falamos na próxima aula. Um abraço a todos.